Podemos também utilizar os amplificadores operacionais daquilo que se chama em malha aberta, ou seja, sem a resistência que liga a saída à tensão menos, a chamada resistência de feedback. E então, nesse caso, nós vamos ter o amplificador a amplificar a diferença de tensão às suas entradas com aquele ganho que idealmente é infinito. O que é que isso significa? Se eu colocar uma determinada tensão de referência, que está marcada aqui por esta linha vermelha, à entrada negativa e uma tensão variável na entrada positiva, eu posso verificar que enquanto a tensão na entrada positiva for inferior à da tensão na entrada negativa, a saída vai estar encostada à alimentação negativa, aqui neste caso aos 0 volts, quando assim que a tensão de entrada, o VIN, cruza a linha da tensão na entrada negativa, a saída vai rapidamente mudar e encostar-se ao valor máximo que pode ter. E vai atingir a saturação, ou seja, já não consegue subir acima desse valor. Estes circuitos são circuitos que têm um ganho de tal modo elevado que é impossível manter a saída algures entre os valores da tensão da alimentação. O ganho é tão elevado que ele vai ou para o valor mínimo ou para o valor máximo. Este é um outro circuito utilizado com op-amps, que é o circuito sumador. É parecido com o circuito com a configuração inversora, com a diferença que agora temos aqui não uma entrada, mas várias. Analisando este circuito, nós vemos que cada uma destas correntes I1, I2 até IN é dada por a tensão na respectiva entrada a dividir pela resistência, e que a corrente I é a soma delas. Sabendo que a tensão de saída é menos esta resistência RF vezes I e que o I é dado pelas expressões acima, nós temos que o Vout é dado por uma combinação linear das várias tensões V1, V2, Vn, em que cada uma das tensões é multiplicada por RF a dividir pela resistência que está ligada a essa entrada. Se todas as resistências R1, R2, etc. forem iguais, e iguais a um valor R, então a tensão de saída é dada por esta expressão aqui, e nós temos um circuito que faz a soma das várias tensões à entrada. Daí o nome de circuito sumador. Em termos de resistências de entrada e saída, cada uma das tensões vê uma resistência de entrada igual a Rn, ou seja, a resistência ligada a esse ramo, e a resistência de saída é 0. E nós podemos ajustar o valor do ganho, ajustando o valor do RF e das várias resistências à entrada. Aqui temos um circuito chamado circuito de diferença, em que as tensões de entrada V1 e V2 estão uma ligada à entrada inversora do op-amp e a outra ligada à entrada não inversora, e fazendo a análise deste circuito, nós vemos que a tensão de saída vai ser dada pela expressão que aqui está, R2 sobre R1 vezes V2 menos V1. Neste caso, a análise é um pouco mais complexa do que a anterior e que se deixa como exercício, e sugere-se aqui a aplicação do princípio da sobreposição. Ou seja, vamos calcular separadamente o efeito de V1 e de V2. Isso significa, primeiro, ligar V2 à massa e ter só presente no circuito V1 e ver quanto é que é
o valor que aparece na saída e, a seguir, fazer o inverso, colocar V1 ligado à massa e V2 é a única tensão ativa e calcular nessas condições qual é o valor do Vout. Quando estiverem as duas tensões de entrada V1 e V2 ativas, a saída será a soma das contribuições individuais de cada uma. Temos assim um circuito que amplifica a diferença entre duas tensões. Idealmente, se as duas tensões forem idênticas, a saída vai ser zero. Este resultado que vimos só é válido para valores de resistência muito bem emparelhadas, ou seja, o R1 e o R2 têm que ter valores idênticos, ou, mais geralmente, a sua proporção entre o R2 e o R1 nos dois ramos tem que ser exatamente igual, o que muitas vezes não é fácil de conseguir. Também não é fácil variar o ganho, porque quando eu variar o ganho eu vou ter que mudar duas resistências ao mesmo tempo.